O meu nome é João Beleza Sousa, eu trabalho no ISEL. O meu trabalho chama-se Machine Learning Gaussian Short Rate e antes de fazer uma introdução informal sobre este trabalho, gostava primeiro de agradecer a oportunidade de partilhar este trabalho com esta audiência. É um trabalho conjunto com o professor Manuel Esquivel da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e com a Raquel Gaspar do ISEG, Universidade Técnica de Lisboa. E, portanto, o meu trabalho chama-se Machine Learning Gaussian Short Rate. É um trabalho que se insere no âmbito dos modelos de taxa de juro portanto, fazendo uma introdução informal a este tema, eu diria que nos modelos de taxa de juro, os modelos de short rate, que eu poderia traduzir por taxa de juro instantânea, são modelos muito interessantes porque se refletem numa simplicidade analítica muitíssimo grande, mas depois têm alguns problemas, nomeadamente há muitos modelos de short rate que não se ajustam depois aos preços observados no mercado. E, portanto, este trabalho insere-se nesse âmbito de propor um modelo de taxa de juros, um modelo de short rate, que consiga ajustar-se aos preços observados no mercado. A estrutura da nossa apresentação, vamos começar pela motivação, aquilo que nos levou a encontrar este novo modelo. Este novo modelo encontra-se na junção de dois mundos, o mundo de processos gaussianos em machine learning e no mundo da taxa de juro, o modelo de Vasicek, que é o modelo mais simples de taxa de juro instantânea. E, portanto, eu vou começar pela motivação, depois vou falar sobre o mínimo indispensável para percebermos processos gaussianos em machine learning, depois o mínimo indispensável para percebermos o modelo de Vasicek, da taxa de juro instantânea. No ponto 4 vou então apresentar o nosso modelo, Machine Learning Gaussian Short Rate, e no ponto 5 tiro algumas conclusões e aponto algumas direções de trabalho futuro. E, portanto, a nossa motivação, fizemos trabalho anterior em que calibrámos o modelo de Vasicek usando esta ferramenta dos processos gaussianos em machine learning. E os problemas do ponto de vista do mundo da taxa de juro são o problema da calibração dos parâmetros na medida de risco neutral. A taxa de juro instantânea é uma entidade não observável, ninguém investe com taxas de juro com tempo infinitesimal, portanto a taxa de juro instantânea é um objeto não observável. Aquilo que se observam são os preços. A taxa de juro vive na medida de risco neutral, os preços vivem numa medida objetiva de risco. E, portanto, no mundo dos modelos de taxa de juros, há este problema de obter os parâmetros de um modelo de taxa de juros na medida de risco neutral, sendo os preços observados numa medida que não é a medida de risco neutral. No mundo dos processos gaussianos para machine learning, tipicamente temos dados e queremos fazer regressão. Este modelo é um modelo de regressão e temos um problema que é que função média são dados. Vamos fazer regressão com processos gaussianos que são definidos por uma função média e uma função covariância. E a questão é que função média e função covariância usar. E este é um problema particularmente difícil, a partir dos dados tentar estimar estas funções. A ideia deste trabalho é integrar estes dois mundos. Do lado dos processos gaussianos, temos uma ferramenta para obter os parâmetros na medida de risco neutral e do lado dos modelos de taxa de juros temos uma média e uma covariância que analiticamente podemos encontrar e, portanto, usar com a ferramenta de processos gaussianos para machine learning. Temos aqui um resultado de trabalho anterior em que calibramos o modelo de Vasicek para uma obrigação, portanto, com uma sequência, uma obrigação sem cupom
com uma maturidade de 2 anos, tínhamos os preços até cerca de 1 ano de vida da obrigação e calibrámos o modelo, então, usando a maquinaria dos processos gaussianos em Machine Learning, e o ajustamento que conseguimos obter, por aquilo que se pode observar, é bastante bom. Portanto, são dados reais, são preços de uma obrigação zero coupon reais, o que estamos a ver é o logaritmo dos preços e, portanto, vemos que tanto a média como a covariância visualmente nos indicam que o ajustamento é bastante bom. Este trabalho está publicado na referência que se encontra aqui e depois no final. O passo que queremos dar em frente é observar que o modelo de Vasicek condicionado aos preços observados pode constituir em si um novo modelo. E, portanto, aquilo que nós queríamos era obter a taxa de juros instantânea que governa esse novo modelo, que é o modelo de Vasicek condicionado aos preços observados. Com isto, depois, pretendemos estender a calibração a várias carteiras de obrigações com diferentes maturidades, o que ainda não fizemos neste trabalho anterior que eu acabei de apresentar. Vamos então a uma abordagem superficial a processos gaussianos em Machine Learning, de forma a conseguirmos obter o essencial que nos permite, então, depois integrar com o modelo de taxa de juro de Vasicek e criar o novo modelo. Temos aqui uma série de gráficos que ilustram a visão geral de processos gaussianos em Machine Learning. No topo, na figura A, temos dados. Basicamente, observamos aqueles dados. O que nós queríamos era fazer regressão, saber qual é o valor de uma função que gerou aqueles dados que ali estão, em instantes, admitindo que o eixo das abscissas é o tempo, queremos saber o valor daquela função em instantes em que não observamos dados, por exemplo, 0,6 ou outro qualquer. O que temos na figura B é aquilo que nos dá a maquinaria dos processos gaussianos em Machine Learning. Temos atracejado a média que conseguimos e, portanto, observa-se que aquela função que vamos considerar como uma função de regressão passa exatamente pelas observações que nós tínhamos e temos uma mancha cinzenta que representa um intervalo de 2 desvios padrões em torno da média. E, portanto, podemos observar mais uma vez, por exemplo, que nos dados a variância vai a 0, o que quer dizer que a função de regressão passa por aqueles dados automaticamente. Na figura C temos a trajetória de um processo gaussiano, de onde retiramos aqueles dados que usamos para fazer aquela construção da nossa função de regressão e da função de variância que, no fundo, nos dá a confiança da regressão. E podemos observar que, de facto, onde há pontos bastante próximos, como aqui entre 0,2, 0,3, 0,4, a média aproxima de uma forma razoavelmente próxima a verdadeira trajetória que gerou os dados. Quando há menos dados, nem tanto, a função que gerou os dados desvia-se mais da nossa média. Na figura D temos o conjunto de todas as trajetórias do processo estocástico original que passam pelos pontos que temos na figura A. E esta figura D, se nós fizermos a média de todas aquelas trajetórias e a variância de todas aquelas trajetórias, obtemos exatamente a figura B, a média a tracejado e a covariância, e a função de variância. E, portanto, a ideia dos processos gaussianos em Machine Learning é esta: queremos fazer regressão, temos dados, assumimos uma dada média e uma dada covariância de uma trajetória gaussiana que gerou aqueles dados e condicionamos essa média e essa covariância aos dados observados, de forma a que a função de regressão passe exatamente pelos dados que nós observamos, com confiança absoluta nos dados em que nós observamos, portanto, variância 0, e depois a variância vai sendo maior consoante nos afastamos
dos dados observados, o que faz sentido, porque numa zona onde não observamos, obviamente não temos muita segurança. O que vamos apresentar a seguir é o formalismo desta maquinaria de processos gaussianos para machine learning. E, portanto, a ideia é encontrar um mapeamento não linear y igual a g de x, em que g é um processo estocástico, x é um vetor em qualquer dimensão, y é um escalar. A partir de dados, temos uma matriz com uma matriz x maiúsculo, em que vou passar a explicar um bocadinho mais a seguir, mais à frente. Portanto, a ideia é encontrar aquele mapeamento não linear a partir de dados, usando distribuições gaussianas sobre funções. Este par, esta matriz x maiúsculo e o vetor y, chama-se em machine learning o conjunto de treino. A matriz é uma coleção das coordenadas onde se observaram os valores y, e o vetor y carregado é um vetor que coleciona os vetores y observados nas coordenadas x maiúsculo. Há uma matriz x estrela em que agrupamos os vetores onde não observamos dados e, portanto, os vetores onde nós queremos fazer a regressão. Queremos saber qual é o valor da função naqueles vetores x estrela minúsculos. Queremos saber os valores y estrela onde não observamos dados. Este vetor y observado, y estrela não observado, é um vetor gaussiano com aquela média e aquela matriz de covariância. Mu e mu estrela são a média calculada nos valores observados e nos não observados. A matriz K é a matriz de covariância entre os vetores de treino. A matriz K estrela é a matriz de covariância entre os vetores de treino e os vetores de teste, onde não observamos dados. A matriz K duas estrelas é a matriz de covariância entre os vetores estrela, onde não observamos dados. A distribuição condicional dos dados, do vetor y não observado, y estrela, dados o x estrela, o x e o y, é gaussiana com esta média e esta covariância que podemos observar aqui em baixo. Esta probabilidade do teste condicionada ao treino corresponde a um processo a posteriori condicionado aos dados, que é um processo gaussiano com aquela média MD e a covariância CovD, D de dados. Portanto, uma média condicionada aos dados, uma covariância condicionada aos dados. A média condicionada aos dados tem esta expressão que podemos ver aqui ao centro, e a covariância condicionada aos dados a mesma coisa. Desta covariância condicionada aos dados podemos tirar então a variância que mostramos nas figuras iniciais e que representa uma confiança na regressão. Por último, aparece aqui um vetor entre a covariância onde estamos a fazer a regressão e todos os vetores que foram usados para o treino. Estas duas equações, esta média condicionada aos dados, esta covariância condicionada aos dados, são as equações fundamentais dos processos gaussianos em machine learning. Obviamente o interesse desta maquinaria está associado ao facto da média e da covariância serem funções que têm um conjunto de parâmetros e, portanto, o que nós queremos numa primeira fase é encontrar os parâmetros face aos dados que observamos. Isso faz-se maximizando a likelihood, a verosimilhança dos dados, com esta fórmula que aqui está, e tudo isto é gaussiano, tudo isto é analiticamente tratável, temos acesso às derivadas da likelihood em ordem a cada um dos parâmetros e, portanto, podemos fornecer as derivadas aos algoritmos de otimização e, com isso, encontrar máximos da verosimilhança dos dados, obtendo então um conjunto de parâmetros. Passamos ao modelo de Vasicek, ao modelo de taxa de juros infinitesimal de Vasicek, que é a segunda parte com a qual vamos construir
o nosso modelo. Portanto, o modelo Vasicek é um modelo simples e muitíssimo conhecido. A taxa de juro na medida de risco neutral é caracterizada pela equação diferencial estocástica que vemos em cima, que se resolve analiticamente, e a solução é a segunda equação. Podemos calcular a média e a covariância da taxa de juro infinitesimal. Portanto, no modelo de Vasicek, no modelo de short rate de Vasicek, temos uma equação diferencial estocástica que governa a taxa de juro infinitesimal. Essa equação tem uma solução que é obtida analiticamente, da qual podemos calcular a média da taxa de juro infinitesimal e a covariância da taxa de juro infinitesimal. Os preços das obrigações governados por esta taxa de juro infinitesimal, estamos aqui a designá-los pela letra P de preço, obtidos no instante t, os preços t minúsculo no instante t com a maturidade t maiúsculo. E tem aquela forma exponencial de a de t, t menos b de t, t, rt. R de t é a taxa de juro infinitesimal na medida de risco neutral. As funções b de tt e a de tt são funções determinísticas dos parâmetros que podemos ver aqui, e grande parte do interesse deste modelo advém do facto do logaritmo dos preços ser gaussiano, com esta média MPTT, covariância P de T1, T1, T2, T2, que vamos ver a seguir e que se calcula analiticamente. Portanto, cá temos o logaritmo dos preços, o logaritmo dos preços é dado por esta expressão, ATT menos BTT RT, e a média do logaritmo dos preços é dado pela expressão ao meio, e a covariância do logaritmo dos preços é dado pela expressão em baixo. E, portanto, temos um modelo de taxa de juro infinitesimal em que conseguimos obter a média e a covariância da evolução dos preços observados no mercado, admitindo que esses preços são, segundo este modelo, gaussianos. A média calcula-se analiticamente e é dada por esta expressão. A covariância, a mesma coisa, calcula-se analiticamente e é dada por esta expressão. Vamos então juntar estas duas partes. Por um lado, temos em processos gaussianos em Machine Learning um processo de treino em que conseguimos obter o valor dos parâmetros a partir dos preços observados. Não sabemos na infraestrutura de Machine Learning que média e covariância a usar. Essas vêm do mundo da taxa de juro, do mundo dos modelos de taxa de juro, em que no modelo de Vasicek sabemos qual é a média e a covariância a usar. E, portanto, é isso que temos aqui. Do mundo de Machine Learning, temos processos gaussianos condicionados aos dados, ajustam-se automaticamente aos dados e são fáceis de treinar, uma vez que é tudo tratável. Temos um problema que é não saber qual é a média e a covariância a usar. Esse problema resolvemos-lo juntando o modelo de taxa de juro infinitesimal de Vasicek, em que temos o logaritmo dos preços observados gaussiano, com uma média e uma covariância conhecidas, e temos o problema da calibração na medida de risco neutral, uma vez que queremos os parâmetros da taxa de juro infinitesimal e não do logaritmo dos preços, e para fazer isso conseguimos obter os parâmetros a partir dos dados, usando a infraestrutura de processos gaussianos para Machine Learning. E, portanto, a nossa proposta é integrar estes dois mundos, o mundo dos processos gaussianos de Machine Learning, condicionados a logaritmo de preços observados no mercado, preços de obrigações sem cupão, admitindo que o nosso modelo a priori é o modelo da taxa de juro infinitesimal de Vasicek, em que temos uma média e uma covariância dados. Portanto, por um lado, temos o logaritmo das obrigações de cupom zero condicionados aos dados, dada por uma média condicionada aos dados e uma covariância condicionada aos dados do logaritmo das obrigações sem cupão, e essa média condicionada aos dados é obtida
recorrendo à maquinaria de Machine Learning. A covariância, a mesma coisa. Portanto, são as expressões que já conhecemos, onde a função de média e de covariância são as funções média e covariância a priori do logaritmo das obrigações sem cupão do modelo de Vasicek. Fizemos aqui uma mudança de notação para incorporar a notação de Machine Learning com a notação de modelos de taxa de juros. E, portanto, temos um vetor de coordenadas t minúsculo, o instante em que observamos o preço, com uma maturidade t maiúsculo, a maturidade da obrigação que estamos a observar. Por outro lado, sabemos que, uma vez que se trata do modelo de Vasicek, que o logaritmo dos preços condicionado aos dados há de ser gerado por uma taxa de juros condicionada aos dados através daquela expressão ATT menos BTT, taxa de juros condicionada aos dados. E, portanto, nesta perspectiva, a média condicionada aos dados vem do modelo de taxa de juros Vasicek, ATT menos BTT vezes a média de Vasicek condicionada aos dados. A covariância tem uma expressão semelhante ao que já vimos atrás, BT1T1, BT2T2, covariância de Vasicek condicionada aos dados. São estas, média de Vasicek condicionada aos dados, covariância de Vasicek condicionada aos dados, que nós queremos obter, e podemos obter igualando as duas formulações da média condicionada aos dados e da covariância condicionada aos dados. E, portanto, estamos praticamente no fim, igualando estas duas expressões e resolvendo em ordem à média de Vasicek, aquele MV condicionado aos dados e aquele COV-V condicionado aos dados, encontramos então o processo, a média e a covariância do processo de taxa de juros infinitesimal condicionado aos dados. É isso que aqui temos, portanto, conseguimos então obter uma expressão para a média da taxa de juros infinitesimal condicionada aos dados e uma expressão para a covariância da taxa de juros infinitesimal condicionada aos dados. Conclusões e trabalho futuro. Conseguimos então, juntando estes dois mundos, construir um modelo, propor um modelo que se ajusta aos dados observados cujos parâmetros conseguimos encontrar na medida de risco neutral. Mais uma questão muitíssimo importante, fazemos tudo isso apenas a partir de preços de obrigações sem cupão observadas no mercado. Portanto, não precisamos de mais nenhuma fonte de informação, como acontece noutros modelos que tentam fazer este ajuste. Uma vantagem, e portanto que está na origem de toda esta construção, é que este modelo ajusta-se automaticamente aos dados usados para fazer a calibração. Trabalho futuro. Bom, era bom apresentarmos aqui, eventualmente numa próxima oportunidade, a calibração a dados reais. Uma outra questão, encontramos a média covariância da taxa de juros infinitesimal condicionada aos dados. Queremos também encontrar a equação diferencial estocástica que a governa, é absolutamente possível, uma vez que é um processo gaussiano, temos a média, temos a covariância, temos que andar para trás, e depois, com esta, se tivermos esta equação que governa a taxa de juros infinitesimal condicionada aos dados, então podemos, usando este modelo, apressar, dar preços de todos os derivados sobre taxa de juros infinitesimal. Algumas referências. A primeira é o trabalho anterior que referi na introdução e depois são apenas referências de peso nestas três áreas de taxa de juros sem risco e processos gaussianos com Machine Learning. São duas áreas, estou a incluir uma terceira que é todos os cálculos numéricos foram feitos usando Wolfram Matemática e, portanto, há aqui uma terceira área um pouco invisível, que é a área da implementação de todos estes modelos e que, no nosso caso, fizemos com o Wolfram Matemática.
E termino agradecendo esta oportunidade, agradecendo mais uma vez esta oportunidade para partilhar este trabalho convosco. Muito obrigado.